Saudações a todos do canal. Eu me chamo Alessandra. Eu sou natural da Bahia, mas moro em Cotia, interior de São Paulo. Eu quero compartilhar uma terrível experiência que eu tive no ano de 2018. Por quase 6 anos, eu namorei um rapaz e ele morava em minha casa. Casa essa que eu herdei da minha falecida avó. Mas depois de alguns anos, eu me separei desse namorado que eu tinha. Eu sou formada na área de saúde, então eu já era independente e morava sozinha. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Sempre me preocupei com a minha saúde e tinha o hábito de correr de manhã bem cedo. Eu acordava por volta das 5 horas da manhã e ia correr em uma praça que tem aqui na minha cidade. Eu corria esse horário pois eu precisava chegar cedo no meu trabalho, mas mesmo quando eu estava de folga, eu acordava no mesmo horário para ir correr. Algumas pessoas me perguntavam se eu não tinha medo de fazer isso, sendo que às 5 horas da manhã ainda está escuro e não tem praticamente ninguém na rua. Eu não sentia medo. Todos da minha família me consideravam uma mulher muito corajosa, e eu gostava de correr esse horário justamente por não haver ninguém na rua. Mas eu não abusava tanto da sorte. Eu levava sempre comigo um spray de pimenta, caso alguém tentasse me assaltar ou fazer alguma outra coisa. Tudo isso mudou em uma certa manhã, e eu passei a ter trauma de correr de manhã cedo. Eu estava sofrendo um pouco com a minha separação. Minhas amigas sugeriram que eu deveria sair mais, viajar e conhecer outras pessoas e outros lugares. E isso poderia me fazer bem. Eu decidi viajar para uma cidade que fica aqui perto onde eu moro, que eu prefiro não citar o nome. Eu iria ficar hospedada em um pequeno chalé por 2 dias. Eu teria mais contato com a natureza, lá havia uma pequena cachoeira e era uma zona bem tranquila. Fiz minha reserva pela internet e no dia em que eu deveria chegar nesse local, eu saí de casa bem cedo e não demorei muito para chegar. Foi uma viagem curta. O dono do chalé me recebeu muito bem. Era um lugar muito bonito, assim como eu tinha visto pela internet. Era uma casa de madeira rústica, mas muito bem organizada. Isso me faria esquecer um pouco os problemas que eu estava passando naquele momento. Eu perguntei ao dono do chalé se havia algum lugar em que eu poderia correr e se era seguro poder fazer isso. Ele disse que sim. Ele disse que havia um pequeno parque em que muitas pessoas faziam exercícios físicos e estava a meio quilômetro daquele chalé. Então, eu passei o dia desfrutando a beleza e a tranquilidade daquele lugar. Eu cheguei a visitar também a cachoeira. Depois eu voltei para o chalé, cozinhei um pouco à noite, vi um filme na TV a cabo e depois eu fui dormir. Eu programei o meu celular para despertar às 5 horas da manhã para que eu pudesse correr. Quando deu 5 horas da manhã, me levantei, me preparei, peguei o meu spray de pimenta e fui correr. Comecei a andar em direção ao parque. Ainda estava tudo escuro, mas estar ali naquele lugar me deixava bem relaxada. Mas aquele clima infelizmente iria mudar. Quando eu cheguei no parque, havia uma lagoa que ficava bem no meio do local. E por cima dessa lagoa havia uma ponte o qual era possível atravessar de um lado para o outro. A lua estava cheia, apesar de não estar tão visível por estar quase amanhecendo, dava para clarear um pouco boa parte do que estava ao redor da lagoa. Comecei a correr em volta do parque. Quando eu havia dado umas 2 voltas, algo aconteceu e acho que foi isso que salvou a minha vida. O cadarço de um dos meus tênis se desatou. Eu quase tropecei. Então eu parei de correr, me abaixei para amarrar o cadarço. Eu estava olhando para o meu pé, mas eu levantei a cabeça para olhar o que estava à minha volta. E foi exatamente nesse instante que eu vejo bem ao longe, à minha frente, uma criatura corpulenta que surgiu de trás de um barranco, andando em 4 patas, em direção à lagoa. Eu quase coloquei o meu coração pela boca ao me deparar com tal cena, pois aquele bicho era muito grande, quase do tamanho de um boi, com uma cabeça de cão deformada e orelhas caídas que quase tocavam o chão. Eu consegui vê-lo nitidamente porque o seu pelo era branco. Era uma criatura majestosa, mas assustadora ao mesmo tempo. Aquela besta foi até a lagoa e começou a beber água, como se fosse um cachorro.
Como eu estava a uma certa distância e aquele bicho ainda não tinha me visto, eu levantei bem devagar e comecei a andar furtivamente em direção a uma árvore e me escondi atrás dela e fiquei agachada novamente. Naquele momento, eu comecei a me lembrar de histórias de lobisomens que eu escutava quando eu era criança, e eu não tinha dúvidas que aquilo diante de mim era um lobisomem. E ainda mais estranho foi ver um lobisomem de pelagem branca, algo que eu nunca imaginei em minha vida. Aquela besta, após beber água, ficou farejando o ar por um tempo e fazia uns barulhos assustadores, parecidos com roncos de um porco. É muito difícil descrever exatamente, mas era tenebroso. Ele começou a voltar calmamente pelo mesmo caminho que veio e desapareceu de trás de um barranco. Eu não tive coragem de sair de trás da árvore. Somente depois que o sol começou a raiar e começou a surgir algumas pessoas para fazerem caminhadas ou exercício físico naquele parque, foi que eu saí de trás da árvore e fui para o meu chalé. Eu perdi a vontade de ficar naquele lugar. Quando eu cheguei no chalé, tomei meu banho e comprei por internet minha passagem de volta para minha cidade. Eu mandei uma mensagem para o dono do chalé e disse que eu necessitava ir embora pois surgiu uma emergência. À tarde, lá para as 4 horas, eu voltei para Cotia e nunca mais tive coragem de visitar aquela cidade de novo. Mas eu tenho certeza que aquela criatura ainda ronda por aquela região. Hoje eu não tenho mais coragem de correr às 5 horas da manhã. Geralmente quando eu faço isso é à tarde e quando ainda está de dia. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite.